Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa ordem de trabalhos da nossa reunião, uma reunião que se avizinha longa. Nós vamos começar pela audição de 7 atletas portugueses, 7 judocas. Enfim, a audição era de 7, já vou apresentar os que estão cá. Subscritores da Carta Aberta, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre os problemas existentes na Federação Portuguesa de Judo relativos ao projeto olímpico. Eu creio que todos nós partilhamos da honra de ter-vos aqui connosco. Quero agradecer à Telma Monteiro, ao Rachel Nunes, ao Rodrigo Lopes, ao Henri Egutides e à Patrícia Sampaio estarem na Assembleia da República para responder aos deputadas e aos deputados sobre as questões que foram levantadas no final do verão passado no judo português. Estas audições foram, já têm algum tempo de apresentadas, de votadas. Quero-vos dizer também que foram, por comum acordo da Comissão, adiadas, porque estava em fase um inquérito, estava a ser feito um inquérito e resolvemos esperar por o fim desse inquérito. E por isso hoje mesmo estamos aqui para vos ouvir. Quero recordar que nós temos hoje uma grelha desta audição um pouco diferente do habitual, porque vamos ter muitas audições ao longo desta tarde. Esta ronda vai começar pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que foi o Grupo Parlamentar requerente. Cada Grupo Parlamentar terá 3 minutos para colocar questões ou fazer uma intervenção e os nossos convidados terão também 3 minutos para responder individualmente a cada Grupo Parlamentar. Sendo que no final da primeira ronda, o Grupo Parlamentar requerente, que é o Bloco de Esquerda, tem novamente 2 minutos para colocar uma última questão nessa primeira ronda e vocês terão 2 minutos novamente para responder. Peço-vos é que tentem fazer a gestão do tempo da melhor forma. A minha experiência diz-me que algumas perguntas certamente serão repetidas, portanto, se não conseguirem responder a tudo na primeira pergunta, quase certeza que vai haver oportunidade ao longo das outras questões dos grupos parlamentares para responder. Não vos faltará o tempo. Não vos faltará o tempo para esclarecer todas estas questões. Senhora Deputada Joana Mortágua, a palavra é sua como Grupo Parlamentar requerente. Obrigada, Sr. Presidente. Espero que não falte de facto o tempo. Depois de tantos meses, o pior seria sairmos daqui pouco esclarecidos por falta de tempo. Eu quero, em primeiro lugar, saudar grande parte da nossa equipa olímpica de judo, agradecer-lhes pelo que fizeram ao judo português e dizer que o facto de Portugal inteiro agradecer isso é uma das principais razões para as vossas queixas em relação à Federação merecerem credibilidade. E foi isso que nós procurámos fazer, ouvi-las e achar que elas tinham toda a credibilidade, sobretudo depois de corajosamente terem vindo a público tantas vezes denunciar coisas que achavam que não estavam bem na Federação e que mais tarde se vieram a confirmar, muitas delas, outras ainda estão em investigação. Eu não vou ocupar muito tempo, queria perguntar-vos 2 matérias de razão. Vocês têm queixas do âmbito desportivo, terem sido prejudicadas e prejudicados em termos de acesso a estágios, a competições, a discriminações, ao ambiente tóxico que se vivia na Federação em relação aos atletas, perseguições perante denúncias sobre o comportamento do antigo presidente Jorge Fernando da Federação de Judo, e o que eu gostava que vocês fizessem era descrever que ambiente é esse, e têm queixas do ponto de vista da gestão e das legalidades ou não cometidas por eles. E eu também gostava de saber que queixas são essas, além daquelas que o IPDJ já confirmou, que é a de que o Presidente terá contratado o próprio filho para treinador e de que seria ao mesmo tempo Presidente da Federação e dirigente de um clube desportivo. A minha pergunta é uma que se divide em 2. É se acham que o Jorge Fernando tem condições para ser Presidente da Federação de Judo ou qualquer coisa de contínuo a treinador na Federação de Judo. Se acham que esta pessoa, de acordo com aquilo que conhecem, tem condições para ter algum cargo do âmbito desportivo ou
do âmbito administrativo e de gestão na Federação de Judo. Queria lembrar que o Tribunal retirou a idoneidade e, portanto, esta questão sobre a possibilidade ou não da recandidatura é uma questão que está mais ou menos resolvida. Pergunto depois se têm conhecimento de que o ex-presidente da Federação de Judo continua a utilizar recursos da Federação, apesar de já não ser presidente da Federação de Judo. Sra. Deputada Joana Mortágua, muito obrigado pelas questões. Eu passaria agora a palavra, só tenho que me indicar quem é que responde e se vão dividir o tempo também. Eu peço, gente, não se concentrem demasiado no tempo. A Sra. Deputada Joana Mortágua nem esgotou os 3 minutos, mas as senhoras deputadas e os senhores deputados estão habituados a isso. Não se concentrem no tempo, concentrem-se em esclarecer e explicar aos senhores deputados. Tem a palavra a nossa campeã, Telma Monteiro. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui e de esclarecer vários factos. Acho que é de grande importância receberem os atletas e darem credibilidade a todas as queixas que fizemos ao longo do tempo. Primeiro, recapitulando, nós na altura que fizemos a carta aberta, de conhecimento de todos, já tínhamos antes feito uma carta ao Presidente e depois disso fizemos uma reunião e nunca pensámos, na verdade, que as coisas tomassem essas proporções, mas de facto quando fizemos essa reunião com o Presidente em Coimbra, percebemos que no dia 3 de agosto de 2022, percebemos que não conseguiríamos resolver nada internamente e foi por isso que tivemos que vir a público e o facto de termos vindo a público causou-nos várias represálias que podemos comprovar e explicar. Nessa reunião, os atletas aqui presentes, tenho que dizer que não está cá a Bárbara Timo, mas é porque está em estágio internacional, não pôde vir, estamos aqui também em representação da mesma. Nessa mesma reunião em que nós expunhamos ao Presidente porque é que achávamos que deveríamos fazer estágios internacionais, que à parte é costume da preparação dos atletas fazer estágios internacionais, e nós explicávamos que os nossos resultados estavam a decair e que, portanto, nós achávamos que teríamos que fazer estágios internacionais e justificávamos que porque é que não deveríamos continuar a ir a Coimbra todos os fins de semana. Coimbra foi uma cidade que sempre nos recebeu bem, isso nunca foi o problema, que fique esclarecido, mas Coimbra não existem as infraestruturas necessárias de elite para nós estarmos a treinar regularmente. Era algo temporário que apoiámos, mas que não se justificava a continuidade. Fomos proibidos de fazer estágios internacionais, chegámos a ir a estágios internacionais às escondidas, a pagar, mesmo as pensas próprias, fomos proibidos pelo Presidente de fazermos estágios internacionais, tivemos que ir escondidos, chegámos a fazê-lo. Como eu estava a dizer, nessa mesma reunião, os atletas oriundos do Brasil foram acusados de ser ingratos, exatamente por virem do Brasil. O que o Presidente disse, nas palavras do Presidente, que muito se espantava que esses atletas tivessem assinado a primeira carta que lhe escrevemos, porque eles vinham do Brasil e no Brasil nem a direito a uma Coca-Cola tinham. Nessa mesma reunião foi dito pelo Presidente que poderia gastar 50 mil euros do apoio do Comitê Olímpico com um e 0 com outro. Foi dito que as coisas continuariam iguais, a única pessoa que teria autoridade, possibilidade de fazer um plano diferente seria eu, ao qual neguei, e portanto também sofri represálias por isso. O atleta Henri Gutitz, e que foi a situação que deu origem a essa reunião, foi proibido de fazer uma prova olímpica simplesmente porque faltou a um dos treinos do estágio que se realizava em Coimbra. Eu penso que já estou a exceder o tempo. Faltou um dos treinos porque tinha uma consulta médica. Isso foi justificado ao Presidente, na altura, agora o ex-Presidente, e o ex-Presidente disse que os médicos é que tinham decidido que o Henri Gutitz não poderia competir no Grande Prix. Nenhum dos médicos nunca disse isso, nenhum dos médicos nunca comprovou isso. Isso foi uma decisão do Presidente da altura, como de resto todas as decisões passavam pelo Presidente, era ele que tinha. Respondendo à pergunta, não acho que o ex-Presidente Jorge Fernandes tem condições para voltar a ser Presidente ou exercer qualquer outro cargo, não tem eticamente e moralmente condições de o fazer.
e sabemos que continua a usar dos recursos da Federação, continua a estar presente nas competições e a mandar nos funcionários da Federação. Continuamos a ser prejudicados por isso, continuam a não nos responder a e-mails, compram-nos os voos em cima da hora, o que faz com que haja um grande gasto dos recursos existentes. E prova daquilo que estamos a dizer, de uma das coisas que estamos a dizer, é que o ex-presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, chegou a esta Assembleia da República no carro da Federação Portuguesa de Judo. Estava fora estacionado, portanto, qualquer pessoa pode comprovar aquilo que eu estou a dizer. Muito obrigado, Telma Monteiro. Vamos prosseguir esta audição. Vamos ouvir agora do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começo naturalmente em nome do Grupo Parlamentar do PSD por saudar-vos e dizer que é uma honra enorme receber-vos na Assembleia da República, não podendo também deixar de aproveitar a ocasião para de alguma forma prestar a nossa homenagem, que é partilhada por todos, e respeito por tudo quanto fizeram pela modalidade do judo e pelo desporto em Portugal. E de facto dizer que apesar das vossas dificuldades, certamente só com a vossa dedicação, o vosso empenho, determinação e espírito de sacrifício, terá sido possível alcançar um conjunto de resultados desportivos absolutamente notáveis que o judo hoje conhece e que continuará certamente a merecer com títulos mundiais, europeus, medalhas olímpicas, o que muito prestigia Portugal e muito orgulha todos os portugueses. E, portanto, todas as circunstâncias que possam perturbar esta trajetória serão sempre merecedoras da nossa atenção e cuidado. E por isso não deixamos de sublinhar que o PSD e os grupos parlamentares de uma forma geral acompanharam todo este processo que é hoje o objeto desta audição. Agradecemos já as explicações que foram prestadas pela nossa judoca, pela Telma, portanto que de alguma forma já se referiu ao assunto. Conhecemos as vossas reivindicações constantes da Carta Aberta e também as vossas sugestões que essa mesma Carta Aberta também corporizava. Nomeadamente, já foi aqui referido a questão da participação dos estágios internacionais, como as competições fora do país, e começo por deixar já uma nota também relativamente a uma das outras sugestões que eram também referidas, que tinha a ver também com ajustamentos ou eventuais ajustamentos quanto aos valores das deslocações. Por outro lado, e considerando que estamos a menos de 2 anos dos Jogos Olímpicos de Paris, porque essa situação também vos deve preocupar, e a nós naturalmente, perguntar se de alguma forma a vossa preparação olímpica, se vocês sentem que possa estar prejudicada, não do ponto de vista do vosso empenho, naturalmente, porque não é isso que está aqui em causa. Também perguntar realmente se vocês sentiram que houve algum caminho no sentido de tentar mitigar aquelas que foram as consequências de 2 anos de pandemia, que também temos conhecimento que afetaram o desporto no geral. E, no fundo, perceber se vocês entendem que existe algum plano estratégico verdadeiramente para o judo e para a continuação daquele que vem sendo o vosso trabalho e que deverá merecer continuidade. Quanto ao mais, desejar-vos naturalmente o maior dos sucessos pessoais, desportivos, familiares e boa sorte. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Telma Monteiro. Bom, gostava de esclarecer que sentimos que continuamos a ser prejudicados em muito na nossa preparação. Existem e-mails que foram enviados para a Federação com o plano de preparação que nunca obtiveram resposta. Os voos, como eu disse, que são comprados em cima da hora, às vezes são desentregues na tarde antes, o que nos prejudica a preparação de todas as formas para a viagem, seja para um estágio ou para a competição. Posso dar um exemplo que ainda agora estávamos num estágio no Japão, a semana passada, informámos a Federação de que não teríamos transporte para chegar a horas ao aeroporto para apanharmos o voo, pelo que teríamos que arranjar um sítio para dormir na cidade de Tóquio, uma vez que que estávamos a cerca de 3 horas de Tóquio. Não obtivemos resposta a esse e-mail, tivemos que ser nós lá com a treinadora a resolver essa situação. E
Tem sido sempre assim. Todos os e-mails sem resposta, os e-mails que também enviámos, tanto eu como a Patrícia Sampaio, com faturas que tivemos das despesas relativamente a operações e a consultas e despesas relativamente a essas operações, também não obtivemos resposta. Ainda este ano fui para um grande slam. Antes de sair de Portugal, informei a Federação de que o visto estava mal preenchido. Quando cheguei ao local de competição, quando cheguei ao país de competição, não tinha sido feita nenhuma retificação, portanto fui eu própria do meu bolso a pagar o visto quando cheguei lá e tive que dormir 3 horas no banco do aeroporto. De resto, o senhor ex-presidente, ainda agora em fevereiro, deu uma entrevista em que fala como presidente da Federação e fala muito dos eventos que vão ser organizados. Realmente vamos organizar muitos eventos, organizámos o Grande Prix, vamos organizar o Campeonato do Mundo de Júniores, European Cups, tudo mais, mas o que é curioso é que ainda este ano houve o Grande Prix e os atletas mesmo olímpicos que fossem da região de Lisboa não tinham direito a estadia, sendo que existe uma verba do Comitê Olímpico para a preparação. O que é que isto implica? Implica que o dia antes da competição já existem tarefas associadas à competição, nomeadamente tanto a pesagem como a verificação dos fatos. Isto implicava que os atletas tivessem que ir de casa para o sítio onde isso acontece e voltar para casa e no dia a seguir ir competir. Felizmente o clube acabou por arranjar alojamento, mas só para dizer que nós estamos a organizar competições, mas depois, mesmo na European Cup, os atletas para ir tinham que ir a pagar. Então, quer dizer, nós já organizamos competições internacionais, existe uma grande vaidade nisso, mas depois para os atletas portugueses participarem nessas competições têm que pagar as despesas de dormida inerentes a esse facto. Depois, relativamente a muitas coisas que aconteceram no ano passado, nós continuamos a ver, talvez não haja um contrato legal, não sei se é assim que poderá usar este termo, mas o filho do ex-presidente da Federação continua a trabalhar na Federação, o ex-presidente da Federação continua a estar presente nas competições, os funcionários continuam a referir-se ao ex-presidente como presidente e, portanto, as coisas acabam por não mudar muito. Por isso, sim, respondendo à questão, nós continuamos a ser prejudicados na nossa preparação e não vemos nenhum plano de ação que vá melhorar isso, porque não existe uma comunicação viável, por assim dizer, e, portanto, as represálias eu penso que vão continuar a existir, como de resto também existem para outros atletas dos nossos clubes, não só diretamente para nós. Muito obrigado, Telmo Monteiro. Vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra também durante 3 minutos o deputado Pompeu Martins. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros judocas, saúde-vos e à semelhança dos outros grupos parlamentares, dizer-vos que é um grande gosto poder, nesta Comissão, receber-vos e agradecendo também aquilo que tem sido o vosso trajeto individual em nome de todos nós, em nome do desporto português. Esta Comissão, onde o desporto também tem lugar, tem por missão avaliar e verificar de que forma é que o desporto nacional se vai realizando a vários níveis e dentro desses níveis, naturalmente, está também o desporto olímpico, paralímpico, os atletas de alto rendimento e a implementação a nível nacional do desporto em geral. Ainda por cima temos nesta Comissão, o que é favorável e de louvar também, um grupo de trabalho focado na integridade, na inclusão, na igualdade e no combate à violência no desporto. E, portanto, estamos mais do que motivados para ouvir aquilo que vos traz cá, sabendo que o que vos traz cá em muito nos diz respeito àquilo que é a nossa própria missão. E, portanto, em primeiro lugar, dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que, efetivamente, tem que existirem regras muito claras no decurso da atividade das federações, de forma a que não haja qualquer tipo de discricionariedade, seja por quem for, pelos atletas, pelos dirigentes, pelos selecionadores, enfim, que haja, de facto, clareza para que tudo corra dentro do que é previsível. Também sabemos que as opções programáticas que decorrem, naturalmente, das equipas diretivas e que são sufragadas em Assembleias Gerais e que são aprovadas nesses mesmos órgãos, não podem de todo ultrapassar aquilo que está previsto na lei e nos diversos regulamentos. E ficamos a saber, do vosso lado, que face a tudo isto,
O ambiente que se vive na Federação Portuguesa de Judo, no vosso entendimento, está ferido ao nível das suas formalidades, ao ponto de ter sido destituído o anterior presidente da Federação, que há sobreposição de competências, nomeadamente aquelas que deveriam ser do domínio dos treinadores e do selecionador nacional, e algo que nos toca particularmente, que tem a ver com as questões que se ligam com os valores e os princípios dos direitos fundamentais. Ou seja, a liberdade de expressão, o desrespeito pela saúde mental, a evocação pejorativa sobre a origem estrangeira de atletas que integram hoje a nossa seleção nacional. Face a isto, e como compreendem, a Comissão e os diversos partidos que a compõem quiseram ouvir os diversos intervenientes para que possamos ter aqui o retrato completo de tudo e uma visão efetivamente independente daquilo que é o problema em si e a ação de cada um. Sabemos que o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto tem estado a acompanhar em permanência este assunto e tem levado ao extremo a vontade de criar consensos dentro da própria Federação Portuguesa de Judo, inicialmente com sucesso e agora com menos sucesso, que o Instituto Português do Desporto e da Juventude abriu o inquérito, que já também adjudicou uma auditoria que está a ser feita à Federação Portuguesa de Judo. Sabemos que o Comitê Olímpico também deu garantias, já de que o financiamento não tem faltado a nenhuma das modalidades e ao judo em particular também não. E, portanto, face a tudo isto, o que me resta perguntar-vos é o seguinte, até que ponto há ou não, e de alguma forma já nos foi respondendo a isso, há ou não esperança e condições ao dia de hoje para que a Casa da Federação Portuguesa de Judo se possa organizar de forma a que tudo aquilo que são as vossas reivindicações possam ser, enfim, resolvidas. E já agora também deixo uma outra pergunta, que não menos importante, que tem a ver com como é que vocês apreciam o judo em Portugal. Como é que a formação de judo está a ser feita? Como é que estamos a preparar os novos campeões olímpicos? Ou melhor, como é que está, não só campeões, também pode ser os atletas que praticam judo, porque nem todos têm que ser campeões, mas merecem o mesmo respeito e as mesmas condições. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pompeu Martins. Sra. Deputada Joana Mortágua pediu a palavra. Peço desculpa, interpretei que queria fazer... Sim. Não. Pensei que queria fazer uma interpelação à condição dos trabalhos. Sr. Deputado Pompeu Martins, muito obrigado. A nossa judoca do Telmo Monteiro tem a palavra para tentar responder à reflexão e às perguntas. Sim, começando por responder, vou começar pelo fim, que acho importante. A partir do momento que começou a haver a realização de estágios em Coimbra, que era uma decisão para fazer face à pandemia, ou seja, era uma decisão temporária que ficou definitiva, a partir desse momento, esses jovens também foram obrigados sempre a ir lá, porque o critério de convocatória, o critério de convocação para provas internacionais passou a ser só esse. Deixou de haver uma convocatória por mérito, passou a haver uma convocatória quase por obrigatoriedade de estar nos estágios em Coimbra. Estágios esses que muitas vezes, e a maior parte das vezes, não têm, como eu já referi, nem as condições de infraestrutura, mas não têm também as condições de recursos humanos, no sentido em que como é que é possível dar uma atenção adequada aos escalões de formação se esses mesmos escalões cadetes júniores treinam com os séniores? Que oportunidade é que o ex-presidente via nisso uma evolução, mas isso em termos de evolução, em termos de treino e pedagogia, não tem muito sentido. Nós precisamos treinar com pessoas do nosso nível e eles precisam treinar com pessoas do nível dele e ter a atenção que precisam. O ano passado também houve o Campeonato do Mundo, só foi convocado um atleta para ir ao Campeonato do Mundo, sendo que vários atletas tinham resultados para serem convocados. Houve também uma convocatória de cadetes, em que tomámos conhecimento de que até há uma alteração dessa mesma convocatória para o Campeonato da Europa de Cadetes, em que uma atleta passa a integrar essa convocatória porque há uma recompensa, favorecimento, não sei qual será o termo indicado, do pai da atleta. E isso faz com que
deixe de haver qualquer critério, qualquer mérito, qualquer oportunidade de crescimento e de justiça nas convocatórias. Portanto, é essa mensagem que nós estamos a passar aos mais jovens. Isso não é plano nenhum de desenvolvimento de qualquer criança e também não é um plano de desenvolvimento da nossa preparação. Depois também aproveitar para dizer que muitas vezes o ex-presidente diz que outros países como a França fazem estágios nas mesmas condições do que nós, ou seja, treinam todos juntos e são obrigados a treinar todos juntos. A França é uma das potências mundiais, tem condições de infraestrutura de excelência, tem uma equipa de elite. São 14 categorias de peso, nós precisamos de vários atletas para treinar. Nessa equipa deles tem vários atletas no top 10, portanto temos que ser mais humildes quando nos comparamos à França, já para não dizer que eles treinam na capital durante a semana e são remunerados por isso. Nós, na altura que estávamos a ser obrigados a ir a Coimbra, literalmente obrigados, estávamos a pagar para ir, porque, como diz mesmo nas convocatórias, era paga 3 de 5 atletas que fossem do mesmo clube e o valor que era pago era inferior ao que gastávamos para ir treinar a Coimbra. Portanto, nós estávamos a pagar para ir treinar um sítio que não achávamos que tínhamos condições para continuarmos a evoluir. Prova disso é que nós passámos de 4 medalhas no Campeonato da Europa para uma. E foi uma das justificações que nós apresentámos ao Presidente, na altura, que ele disse que era normal, que tínhamos que perceber que às vezes perdíamos. Nessa mesma reunião, falou das questões mentais, nessa mesma reunião falámos dos atletas que tinham tido depressão, porque uma questão muito importante era nós não temos tempo nenhum para estar com a família, para desfrutar, porque nós tínhamos que ir sexta, sábado e domingo, o resto da semana estávamos cá. Eu tinha tido um princípio de depressão, foi partilhado isso, inclusive foi partilhado sem qualquer respeito pelo ex-presidente da altura, que a Bárbara tinha conversado com ele em privado, mas que o que desculpasse, mas que ele teria que falar ali à frente de toda a gente. Quando eu digo à frente de toda a gente, era à frente de treinadores e secretários da Federação que não tinham nada a ver para o assunto. Portanto, desde o início que fomos tratados sem qualquer respeito, nunca foi tida em consideração a nossa saúde mental. De resto, nessa mesma reunião, o ex-presidente da Federação disse: Bárbara, segundo tu me disseste, tu já vinhas com esse problema lá do Brasil, portanto, fico mais aliviado, porque não foi comigo que isso te aconteceu. Portanto, estamos a falar deste tipo de pessoa que não tem em consideração nenhuma qualquer estado mental e que trata isso como se fosse um problema, quando o problema é ele. Muito obrigado pelas respostas. Vamos prosseguir. Vamos ouvir agora o Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra também durante 3 minutos o Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a delegação de judocas portugueses hoje aqui presentes, não podendo, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agradecer por tudo o que têm feito pela modalidade e, sobretudo, por todas as várias conquistas que, ao longo dos anos, têm dado a Portugal. Muito obrigado. Passando diretamente ao que vos traz aqui hoje e correndo o risco de repetir alguma questão, de facto, infelizmente, não estão aqui pelas melhores razões. Em agosto do ano passado, todos ficámos a conhecer uma carta aberta de vários docas portugueses acerca do que se estava a passar no seio da modalidade e, mais concretamente, com a Federação Portuguesa de Judo. Pergunto já de imediato e diretamente à atleta Telma Monteiro se foi a selecionadora Ana Ormigo despedida via e-mail na véspera de uma competição de apuramento olímpico. Que casos concretos e se existem provas de assédio moral, de ameaças, podem aqui partilhar? E se aconteceram, estamos a falar de pessoas. Tudo aquilo que partilham é assinado por 7 judocas, poucos face ao universo de 50 a 70 atletas da seleção, segundo julgo, em várias categorias. A pergunta que faço é porque não existem mais queixosos. Isto porque o Presidente da Federação alega que vocês não são representativos e que estão isolados. O que podem partilhar connosco sobre isso? Noutro tema, qual a vossa opinião sobre as mais recentes polémicas sobre as eleições para a Federação e que envolvem justamente o atual Presidente da Federação? E de que forma todo este clima pode ou está a afetar a preparação olímpica dos atletas de judo? Em relação à preparação para os Jogos Olímpicos do próximo ano, como têm sido os estágios internacionais, as competições fora do país, de que forma tem sido gerida a bolsa do projeto olímpico? Surgiu alguma alteração relevante nas preparações aos estágios que, na vossa opinião, possa estar a prejudicar o projeto olímpico?
E para terminar, no geral, qual a vossa opinião dos apoios ao Comitê Olímpico, que efetivamente teve um ligeiro aumento, mas face a colegas de outros países, que comparação podem fazer? E mesmo para terminar, não posso deixar de questionar sobre um tema que o Chega se preocupa. Nos últimos tempos temos assistido a vários atletas que, sendo biologicamente de um sexo, realizaram a transição do mesmo, passando dessa forma a participar na categoria que não é coincidente com o seu sexo biológico. O caso mais famoso tem sido a nadadora Lia Thomas, que é um homem biológico, tem participado na categoria feminina e batido inúmeros recordes. Sendo o judo uma modalidade física de contacto, onde tanto a força como a técnica logicamente são essenciais, o que podem partilhar sobre este tema? Acham justo? Estariam dispostos a participar numa competição em que vos fosse imposto um atleta nestas circunstâncias? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveiro. Eu quero apenas sublinhar que esta audição tem um tema, foi pedido, aliás, pelo Bloco de Esquerda com um tema. O Sr. Deputado, não lhe vou proibir a nenhum deputado fazer perguntas, mas esta pergunta transcende o tema que vos trouxe aqui. A judoca Tela Monteiro só responde se quiser responder. A Sra. Deputada Joana Mortágua pediu a palavra para uma interpelação à mesa. Uma interpelação à mesa no mesmo sentido, que o Bloco de Esquerda tem um objetivo muito claro com esta audição e não é dar para a transfobia do Chega. Fica esclarecido, portanto, damos a palavra aos nossos atletas, neste caso à porta-voz, Tela Monteiro. Quero só dizer que não vou responder à questão, porque acho que agora o assunto é outro e temos pouco tempo para responder a todas as questões. Começar por dizer que o ex-presidente da Federação diz que não somos representativos, que não éramos representativos de atletas que assinaram a carta, mas os atletas que assinaram a carta eram 6 dos atletas que assinaram a carta, eram 6 dos 8 que participaram nos Jogos Olímpicos. E depois tenho aqui um documento comigo, que é o relatório de atividades e contas, que explica como é que a Federação gastou o nosso dinheiro do projeto olímpico, a nossa bolsa do projeto olímpico. Neste relatório, o que podem verificar é que cerca de metade ou mais da bolsa do projeto olímpico foi gasto em estágios em Coimbra. Depois, na entrevista de fevereiro, o próprio ex-presidente, que falava como presidente, dizia que levavam milhões para Coimbra. Portanto, outro facto que se pode verificar aqui, aluguer de espaços desportivos. 2.900 euros a cada atleta do projeto olímpico eram cobrados 2.900 euros. O valor que é igual ou aproximado à renda do pavilhão onde se realizam os estágios da Federação. Ou seja, era com o valor da Bolsa Olímpica que era pago o pavilhão onde se realizavam os estágios e eventos desportivos realizados pela Federação. Portanto, por um lado não somos representativos, por outro lado, afinal, somos representativos. Mas isso é economicamente. De resto, nós recebemos várias mensagens de outros atletas e treinadores. Existe e decorreram, e penso que estão a decorrer, outros inquéritos no Instituto Português da Juventude, que poderão depois confirmar, apresentados por outros atletas e por outros treinadores, e muitas das pessoas que não falam por medo, porque, como eu disse, o ex-presidente da Federação continua a ter acesso aos recursos da Federação, a mandar literalmente na Federação e, portanto, as pessoas têm medo de serem prejudicadas. Existem, ainda agora houve uma convocatória, qual é que era outra ideia? Desculpa, recorda-me. Para a Taça da Europa de cadetes e 2 atletas cadetes do clube, da Patrícia Sampaio, com resultados não foram convocados. Ou seja, há muitas formas de exercer represálias e, como eu disse, algumas não são diretas a nós, são diretas a atletas do nosso clube, ao nosso clube e, portanto, é um bocado absurdo o ex-presidente da Federação dizer que não somos representativos de um lado, mas afinal somos representativos por um lado, e estar tão preocupado em causar tantas represálias, e obviamente que todas estas coisas nos causam instabilidade emocional. É importante referir que se ele continua a exercer poder e autoridade nas decisões da Federação, é porque quem lá está permite. Uns por medo, outros
porque têm também interesses e talvez também ganhem alguma coisa com isso. E isto leva-nos ao seguinte: foi decretado pelo Sr. Juiz que só deveria haver eleição para o Presidente da Federação. Mas como é que pode haver eleição só para o Presidente da Federação se as outras pessoas que supostamente não vão ser eleitas, não vão à votação, são as pessoas que estão a compactuar que o Presidente continua a mandar na Federação Portuguesa de Judo? Todas essas pessoas que estão lá, que se um dia forem chamadas a um tribunal, terão obviamente que dizer a verdade. Espero que um dia isso aconteça. Muito obrigado, Telmo Monteiro. Vamos agora ouvir o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra também durante 3 minutos a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes senhores deputados, toda a delegação. Pedi desculpa por não estar aqui desde o início, mas está a decorrer uma outra audição noutra comissão, então eu estou aqui a fazer piscinas entre ambas. Passando ao tema que é o que verdadeiramente importa. Vou dispensar de fazer uma grande introdução, sei que já foi feita uma introdução, sabemos todos o que é que está aqui em causa e por isso passaria diretamente para as questões. A primeira questão seria perguntar porque é que optaram por fazer esta vossa exposição num formato de carta aberta e não através de uma petição ou qualquer outro instrumento que tivessem a vosso dispor. Se continuam a considerar que não há condições, e estou a citar, não há condições para evoluir no regime de funcionamento atual da Federação Portuguesa de Judo, como escreveram na vossa carta aberta e que foi divulgada há 7 meses. Perguntar também se este conflito pode prejudicar seriamente aquela que é a vossa preparação para os Jogos Olímpicos e, por último, perguntar o que é de vosso conhecimento e também o que é da vossa experiência pessoal, que impactos ao nível da saúde mental é que este conflito está a ter nos atletas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Tem a palavra novamente a nossa judoca Telmo Monteiro. Bom, algumas questões eu já fui respondendo. Acho que neste momento as coisas como estão a decorrer na Federação não são as ideais e não são as possíveis de termos uma preparação adequada. Começando também pela última pergunta, tem tido um impacto muito grande na nossa saúde mental. Neste momento, eu penso que todos nós estamos a ser acompanhados e passamos por um período muito negativo, especialmente o ano passado, porque não nos podemos esquecer que enquanto nós fazíamos as nossas queixas, o ex-presidente da Federação tinha toda a liberdade para vir à comunicação social dizer que estávamos a mentir, que queríamos procurar desculpas para maus resultados, não sei que maus resultados é que ele estava a referir, que pedíamos, nomeadamente eu, que pedia festas com álcool. Isso aconteceu na semana de uma competição, eu tive que ler isso na semana de uma competição. A treinadora foi sim despedida, afastada, aconselhada a falar com o advogado por e-mail e posteriormente a isso foi mesmo despedida. Isso é um processo que está em tribunal. Nós fomos ameaçados de sermos processados e foi-nos dito que não tínhamos verba. Portanto, isto aconteceu no espaço de 3 dias, numa semana do ano passado. E isso teve, obviamente, grande impacto, tem tido sempre grande impacto, porque nós também, sabendo que a pessoa que não tem nenhuma imparcialidade ética, moral, na gestão da Federação, continua, mesmo estando afastada, a mandar. Nós tivemos este ano um grande período e a seguir o estágio, e chegava ao estágio e estava lá o ex-presidente da Federação. Portanto, tudo isto tem tido um grande impacto. Não temos muita esperança naquilo que pode acontecer. Queremos ter esperança na justiça, porque sabemos que se as coisas continuarem como estão, se as pessoas que estão na Federação continuarem na Federação e continuarem a compactuar com o ex-presidente, vamos continuar a sofrer represálias, os recursos financeiros vão continuar a ser mal gastos, porque nós podemos não ser uma grande potência mundial em termos de investimento no desporto, mas nunca nenhum de nós disse que o investimento que era feito não era suficiente para a preparação, muito pelo contrário. Tendo em conta o panorama do país, eu acredito que o recurso financeiro, o investimento que é feito na Federação Portuguesa de Judo é o suficiente para termos uma preparação suficientemente boa para os Jogos Olímpicos. A questão é que quem lá está a gerir esses recursos financeiros de forma negligente
e continua a fazê-lo, e depois não me admira que daqui a uns meses venham outra vez dizer que não temos recursos para fazer a preparação. Portanto, tudo isto afeta o nosso aspecto mental, porque nós não nos conseguimos focar só naquilo que é a nossa profissão. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos ouvir o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Dávamos a palavra também à Sra. Deputada Paula Santos para colocar as questões que entender nos próximos 3 minutos. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria também, em primeiro lugar, de cumprimentar todos os atletas que estão aqui presentes, saudar pelo vosso trabalho e também uma palavra de agradecimento por aquilo que têm dado e que têm trazido ao nosso país. Fica também este reconhecimento por parte do Partido Comunista Português. Eu gostaria de, nesta audição, também de vos pedir, de certa forma, que pudessem desenvolver alguns dos aspectos. Tivemos a oportunidade também de ler a carta que foi tornada pública, que foi a vossa carta, que foi tornada pública. Há uma questão, já aqui houve várias referências relativamente aos estágios, mas há uma questão que eu gostaria também de perceber como é que se deveria processar, porque uma das questões que é suscitada prende-se com o fato das bolsas de preparação atribuídas pelo Comitê Olímpico a cada um dos atletas serem geridas pela Federação Portuguesa de Judo, e aliás depois mais abaixo faz referência que a própria Federação desconta da bolsa o pagamento das despesas do treinador da Seleção Nacional. Eu gostaria de perceber por vós como é que deveria ser este procedimento e como é que deveria ocorrer. A segunda questão que gostaria de colocar prende-se com o seguinte: uma das questões que nos preocupa bastante prende-se de facto com a garantia dos meios, das condições, não só para os atletas portugueses terem as condições de treino, de preparação para as diversas competições, mas também para alargar e até atrair mais jovens e mais atletas para a atividade desportiva. Há pouco, ainda agora, a Telma referia, peço desculpa, a Telma Monteiro referia que considerava que as verbas são suficientes, bem depreendidas, suas palavras que permitiriam fazer uma preparação adequada. Pronto, esta era exatamente uma das nossas preocupações, era de facto que o financiamento do programa olímpico era de facto adequado e se há áreas ou não em que não deveria haver reforço, em particular no apoio aos atletas, seja na área da saúde, do acompanhamento médico, da nutrição ou outras que naturalmente terão naturalmente essa maior percepção relativamente a essa matéria. E depois também uma outra questão é se os valores das bolsas, também além daquele que é o valor para o programa olímpico, o valor das bolsas em concreto que é atribuído para cada um dos atletas também é ou não é o adequado. Última questão é, na vossa opinião, qual é que acham que deve ser o acompanhamento por parte, o acompanhamento do desenvolvimento dos contratos que são estabelecidos com as federações desportivas no âmbito da preparação olímpica? Se acham que está a ser feito o que deveria ser feito ou se não, e se não, o que é que consideram que qual é que deveria ser esse mesmo acompanhamento? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra da parte dos atletas, a judoca Telma Monteiro. Bom, é o seguinte, quando eu digo que a verba é suficiente, eu estou a contextualizar, tendo a realidade do nosso país, e estou a contextualizar, tendo a minha experiência competitiva, em que nunca foi por falta de verba que não competi como precisava ou que não realizei estágios. Existem duas verbas, se pudermos dizer assim, que é a verba do Instituto Português da Juventude para a Alta Competição e a verba e o contrato que é feito com a Federação, e existe depois a verba do Comitê Olímpico, que é uma verba extra. Ou seja, nós, se as coisas funcionassem de forma adequada, nós teríamos direito à verba disponibilizada pelo Instituto Português da Juventude e teríamos uma verba extra para a nossa preparação. Então acho que era um pouco exagerado dizer que essa verba não seria suficiente. Agora, pela forma como ela é gerida, como aconteceu o ano passado, supostamente não era suficiente. Se bem que,
voltando à primeira reunião que tivemos com o Presidente da Federação Portuguesa de Judo na altura, a mim ele tinha-me dito que eu podia apresentar o plano que queria, mas posteriormente disse-me que não tinha verba, portanto, obviamente que foi uma represália. Agora esqueci-me qual era a outra pergunta. Peço desculpa. Eu gostaria de perceber, porque na vossa carta fazem referência que as bolsas de preparação que são atribuídas pelo Comitê Olímpico é atribuído por atleta e que toda essa gestão é feita pela Federação. Eu gostaria de perceber qual é que é o procedimento que deve ser adequado nestas circunstâncias. Como é que deve ser? Na prática, como é que tudo isto deve ser feito? Normalmente, nós recebemos a bolsa mensal, individual para cada atleta, que eu penso que até houve um aumento agora, portanto é adequado, e a Federação é que recebe essa bolsa maior para a preparação. Como eu disse, se houvesse uma gestão adequada desses recursos, esses recursos seriam suficientes para a nossa preparação. Não existe. Depois, o que acontece é que nós temos que assinar este relatório de atividades e contas, em que é apresentado como é que gastámos esse valor, como a Federação supostamente. O que é que acontece? A lei, de certa forma, não protege os atletas nunca, porque se eu não concordar com aquilo que está aqui assinado, com aquilo que está aqui escrito, como de resto não concordei o ano passado, se eu não concordar, eu terei que apresentar isso, obviamente, ao Comitê Olímpico, e o tempo em que o Comitê Olímpico terá que resolver a situação com a Federação Portuguesa de Judo, no caso, é o tempo em que eu fico sem competir, supostamente, porque a Federação vai argumentar que eu não tenho verba. Ou seja, se eu achar e se eu verificar que a Federação Portuguesa de Judo gera mal os recursos financeiros atribuídos pelo Comitê Olímpico, eu faço chegar esse conhecimento ao Comitê Olímpico, mas depois não posso competir. E nós temos provas de apuramento olímpico todos os meses. Eu não posso simplesmente, então eu sou obrigada, eu sinto-me obrigada pelo sistema a assinar uma coisa que eu não concordo. O ano passado, quando eu assinei este documento, isto é uma cópia, quando eu assinei este documento, eu fui obrigada a assinar praticamente, porque essa situação, mais uma situação de coação e de ambiente tóxico, eu estava a dirigir-me ao treino e o presidente, na altura da Federação, com o Sérgio Ovenic, funcionário da Federação, barraram-me literalmente o caminho e pediram-me de ir ao ginásio, ao que o presidente me disse qual é o problema. Eu disse que não estava a perceber do que é que ele estava a falar e ele estava-se a referir qual é que era o problema, porque é que eu ainda não tinha assinado o relatório, ao que eu disse que não assinava o relatório porque precisava de verificar o relatório com calma e havia valores com os quais eu não concordava e, portanto, teríamos que falar sobre isso, que eu pensei que seria na reunião à tarde, que foi aquela reunião que deu origem a isto tudo. Ele obrigou-me a falar sobre isso naquela altura. Eu até perguntei, só para esclarecer, Jorge, então queres que eu deixe de ir treinar para falarmos de contas? É só para esclarecer. E ele disse-me que sim, que isso tinha que ser resolvido. E eu tive que estar, em vez de treinar, estar a debater estas contas com o Presidente da Federação, que de resto eu disse que não concordava e ele disse que eu tinha que assinar. Inclusive, que se não assinasse, e que se não assinasse outro documento da alta competição, que ficava sem o seguro. E aproveitar para falar sobre uma coisa. A Federação Portuguesa de Judo é obrigada a ter um seguro desportivo para cada um de nós. Quando nós nos ilusionamos, que de facto de resto aconteceu comigo, que também com a Patrícia Sampaio, deve ter acontecido com outros, quando nós nos ilusionamos, nós devíamos acionar esse seguro. A Federação Portuguesa de Judo, vão ter que perguntar ao ex-presidente, não sei porquê, obriga-nos a acionar o seguro, que deveria ser um seguro complementar, do Instituto Português da Juventude. Esse seguro é um seguro complementar. Ou seja, a estomatologia, todas essas coisas, não é o seguro desportivo que vai cobrir, é esse seguro. Quando nós acionamos o seguro do Instituto Português da Juventude, o que é que acontece? Como é óbvio, há uma parte que o seguro não cobre, porque não deveria ser esse seguro que deveríamos acionar. E foi isso que nos aconteceu. Quando eu cheguei ao dia da cirurgia e tive que pagar parte. E tive que continuar a pagar parte. A Patrícia Sampaio também deu conhecimento à Federação, não obteve nenhuma resposta da Federação, voltou a falar pessoalmente com eles, não obteve nenhuma resposta. E porquê? Porque a Federação, não sei se legalmente é o termo correto, mas de forma não adequada, obriga-nos a acionar o seguro do Instituto Português da Juventude. Portanto, há várias coisas, é mais uma coisa que prejudica a nossa preparação. Eu, por acaso, tinha recursos financeiros para suportar essa despesa, mas e se fosse um jovem? Se fosse a Telma Monteiro, que começou a fazer judo com 14 anos, que nem sequer tinha dinheiro para comprar um fato de judo, não havia possibilidade. Como é que os meus pais, que recebiam os 2 o ordenado mínimo, iam pagar 400 e tal euros no dia da operação?
E isso é o que está a acontecer agora. Eu sou uma atleta de elite integrada no projeto olímpico, com independência financeira, e todos os outros jovens que não têm essa independência financeira e que os pais não têm essa independência financeira para pagar essas verbas. O ex-presidente da Federação Portuguesa de Judo decidia e decide tudo. O Rodrigo Lopes foi chamado de ingrato porque ele até lhe deu uma verba de 300 e tal euros. Isso é ridículo. A verba é uma verba do Instituto Português da Juventude atribuída a determinados resultados, a determinados atletas com determinados resultados, portanto, tem que se ter critérios. Não é o presidente da Federação que dá nada. Ou se tem direito a receber essa verba ou não se tem. Mas o ex-presidente da Federação gera os recursos como quer e então acusou o Rodrigo de ser ingrato porque até lhe tinha dado 300 e tal euros, uma verba a qual ele tinha direito, e isso era mais uma prova de discriminação. E como de resto o ex-presidente da Federação sempre geriu a Federação, sempre usou os recursos da Federação como entendeu e como se fosse os recursos da sua conta bancária. Muito obrigado, Telma Monteiro. Nós vamos chegar ao fim desta primeira ronda, devolvendo a palavra ao grupo parlamentar requerente da audição. Agora, por menos tempo, 2 minutos, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Sobra, Sr. Presidente. Eu queria agradecer-vos por terem estado aqui e fazermos só uma última pergunta que tem a ver com esta última questão, que é a gestão das bolsas olímpicas, que é o dinheiro que é vosso, não é? Porque enquanto atletas olímpicos, perguntar-vos no concreto se a gestão, como é que a gestão desse dinheiro era usado ou foi usado na sequência da Carta Aberta para exercer represálias sobre este e não aquele, esta ou não aquela atleta. Que soluções é que vocês acham que existe para este problema na Federação? Eu já suponho que sejam mais do que a substituição do Presidente. E uma última pergunta, que é, vocês disseram que grande parte da Bolsa do Projeto Olímpico era gasto em estágios em Coimbra, mesmo fora do período de pandemia, quando isso, do ponto de vista desportivo, já não fazia sentido, porque vocês acabavam a competir, a treinar entre vós, quando a equipa é demasiado pequena, digamos assim, para que tenham todos, imagino que não haja muita gente a competir ao vosso nível com quem vocês possam treinar. Porquê esta insistência em continuar a ir a Coimbra depois da pandemia? Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra novamente, em representação de todos os atletas, a judoca Telma Monteiro. Bom, eu acho que, primeiramente, temos que pensar bem a lei do desporto. Acho que não contempla algumas coisas porque também talvez não tivessem acontecido determinadas coisas. Acho que vai sempre havendo uma evolução, as coisas vão acontecendo e nós vamos ajustando. Portanto, acho que tem que haver uma alteração, tem que ser pensada uma alteração à lei, obviamente, porque não é possível que alguém seja eleito presidente de uma federação e que se concentre o poder todo nessa pessoa e não se possa fazer nada e os atletas é que fiquem prejudicados. Ainda há pouco eu não referi uma coisa relativamente à eleição. O ex-presidente entregou uma lista, quando se recandidatou entregou uma lista. Dessa lista continha o nome do atual presidente da Assembleia, que é quem tem que receber essa lista. Ora bem, esse presidente da Assembleia recebeu a lista supostamente fora da data, recebeu a lista com irregularidades, tal como foi comprovado depois pelo juiz. Como é que pode haver alguma imparcialidade e justiça se a própria pessoa que tem que decidir, que tem que reger como é que as coisas sejam feitas segundo a lei, é a própria pessoa que está na lista? Portanto, não pode haver assim grande imparcialidade e grande justiça. Eu agora esqueci-me qual era a última pergunta outra vez. Sra. Deputada Joana Mortágua, quer refazer a pergunta? É de Coimbra. Relativamente ao estágio em Coimbra,
É verdade que deixou de fazer sentido há muito tempo, como eu disse, era uma situação temporária que nós apoiámos no início, fomos dos poucos atletas, curiosamente, os não representativos, foram os que apoiaram essa causa, toda a gente se foi embora porque houve 1 ou 2 casos positivos na altura e nós ficámos, e o facto da equipa olímpica ter ficado é que fez com que mais atletas juntassem a nós, tivemos a presença de seleções estrangeiras a treinar connosco e, portanto, fazia sentido durante a pandemia. Como disse, não faz sentido depois da pandemia, porque somos poucos, nós treinamos com atletas com muito menos experiência do que nós, as infraestruturas, como eu já disse, não conseguem acompanhar o nível que nós necessitamos. Só para ter uma ideia, as competições que normalmente são organizadas nesse pavilhão, as pessoas que quiserem ir para a área de aquecimento têm que sair do pavilhão. Saem para a rua e depois voltam a entrar. Se fazem 7 graus dentro do pavilhão no inverno. E, portanto, não estão reunidas as condições e isso é uma questão interessante à qual não conseguimos encontrar resposta, porque do ponto de vista de preparação e do ponto de vista desportivo não há qualquer sentido para continuar a haver estágios em Coimbra, mas não é que seja em Coimbra, é em qualquer parte do país, haver estágios todos os fins de semana da forma que existem, sexta, sábado e domingo, não há justificação nenhuma desportiva para isso acontecer. Isso não acontece em nenhum país. E quando o Presidente da Federação Portuguesa de Judo, diz isso, não é verdade. O que existem são centros de alto rendimento, com condições de elite, com recursos humanos de elite, onde as pessoas treinam. Não é o que está a acontecer em Coimbra. Portanto, essa é uma questão que o ex-Presidente da Federação tem que responder. Porquê é que se levam milhões, como estou a citar as palavras dele, porquê é que se levam milhões para a cidade de Coimbra, se esse, do ponto de vista desportivo, não se justifica? É algo que também nós gostávamos de ver esclarecido também. Muito obrigado. Bem, chegamos ao fim da nossa primeira audição, da primeira de muitas que vamos fazer hoje. Vamos ouvir todas as partes hoje. Eu quero novamente agradecer a vossa presença e testemunhar o apreço e a honra de todos os grupos parlamentares pela vossa presença aqui, pelos títulos que deram ao judo português e ao país, e eu acho que hoje, atrevo-me a adivinhar aquilo que se passa na cabeça das senhoras e dos deputados de todos os grupos parlamentares aqui, acho que hoje vocês também ganharam um título do dever cívico cumprido, do direito da cidadania ativa, e eu acho que isso é absolutamente justo reconhecer esse vosso exemplo aqui hoje, pela forma absolutamente tranquila e serena com que responderam a todas as perguntas e a todas as dúvidas dos senhores e das senhoras deputados. Muito obrigado pela vossa presença e pelo vosso exemplo. Parabéns. Obrigado. Vamos fazer um curto intervalo de 2 minutos.